Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais essa transmissão da nossa igreja. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda neste mês que celebramos o Natal de Jesus. Em meio a tantas notícias ruins, você liga a televisão, as redes sociais, falando da pandemia, eu tenho uma ótima notícia para você, aliás, a notícia que a Bíblia nos traz. Lá em Lucas, quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus aos pastores, ele diz: eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Vamos celebrar o Natal. Em meio à pandemia, em meio a tantas dificuldades, há uma boa notícia: Jesus já nasceu. E nós podemos fazer coro com os anjos quando disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Vamos ser gratos a Deus neste Natal e vamos celebrar o nascimento de Jesus em cada coração. Que bom que você está com a gente. Nos alegramos na presença do Senhor. E eu quero orar pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida, agradecidos por Jesus, que veio para nos salvar. Pai, obrigado por esse dia e porque nós podemos celebrar o Natal de Jesus, a notícia melhor que foi anunciada ao mundo, que perdura para todo sempre. Jesus nasceu e Ele quer nos dar vida, vida abundante, alegria, paz no coração. Obrigado, ó Pai. Que esta alegria, que esta paz esteja no coração de cada servo, cada filho teu, cada filha que está participando deste culto. Ó Deus, fala conosco mais uma vez. Dirige-nos neste domingo com a tua graça, com a tua paz e ajuda-nos a lembrar sempre do teu grande amor em mandar Jesus para vir ao mundo para nos salvar. Obrigado, ó Deus. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer ao Senhor, e sempre a gratidão em primeiro lugar, pela vida em Cristo que temos, pelo cuidado de Deus para conosco, é ou não é? Ele tem nos ajudado até aqui e nos alegramos na presença do Senhor. A Bíblia diz: em tudo dai graças, e nós podemos agradecer a Deus. Nós agradecemos a Deus a vida da Vera, a esposa do Daniel. Ela completou o aniversário no dia 7. Na verdade, foi no dia 7 o seu aniversário. E também nos alegramos com a Daniela, esposa do Emerson. Ela completou o aniversário no dia 11. E no dia 12, o Leandro fez aniversário, a quem nós queremos parabenizar. A Vera, a Daniela, o Leandro, que as bênçãos do Senhor e que os anos que eles têm pela frente sejam anos de muita vida, vida em Cristo Jesus. Parabéns, meus irmãos. Devemos continuar orando pelos enfermos da nossa igreja. A pandemia tem se alastrado, o número de infectados tem aumentado e precisamos orar. Nos cuidar, sim, mas também orar, colocar diante de Deus as nossas vidas. Vamos orar, continuar orando pelo nosso irmão Luiz Vaz, da Belinha. Ele precisa da nossa oração, está em tratamento. Precisamos orar pela irmã Neuza, que ela logo se restabeleça da sua enfermidade. Eu peço oração por duas primas minhas, a Simone Caruta e a Marta Martins. Estão enfermas e precisam da mão curadora de Deus e da graça de Deus. Vamos orar pela nossa irmã Andrelina Moraes. Ela foi infectada pelo vírus, mas está bem, graças a Deus. Deus é bom. Continuar orando pelo nosso irmão Arlindo Lopes, irmã Cecina, esta família tão querida da nossa igreja, que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Vamos orar por este final de ano tão atípico para nós, a celebração de Natal. Mesmo sem os corais, vamos celebrar a Deus, é o culto individual a Deus, e você prepare-se para celebrar o Natal de Jesus. Não só agora, mas toda a sua vida.
nós devemos celebrar que um dia Jesus nasceu no nosso coração e agora nós temos vida em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Coloque a sua gratidão diante de Deus. Você que fez aniversário, diga a Deus obrigado por mais um ano de vida. Você que está enfermo, diga a Deus, derrama graça sobre a minha vida. Derrama a porção dobrada do teu Espírito. Que a tua mão curadora venha sobre a minha vida. Faça essa oração. Quem sabe você não está nessa minha lista, mas está enfermo, está triste porque algum parente, familiar faleceu. Peça o consolo do Senhor e Deus vem e sempre nos encontra. Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez, porque podemos celebrar o teu nome. Eu quero, de maneira especial, agradecer a vida da Vera, da Daniele, do Leandro, que completaram mais um ano de vida. Que a tua bênção esteja sobre eles, que eles sempre tenham uma alegria em te servir. Ó Deus, eu quero pedir pelos enfermos da nossa igreja, em especial a vida do Luiz Vaz, da irmã Neuza, da irmã Andrelina, do irmão Arlindo Lopes, tantos outros que estão enfermos, ó Pai, eu peço a tua bênção sobre a vida da Simone, da Marta, ó Deus, que essas famílias sejam agraciadas com a tua visita. Visita o teu povo, ó Pai, com a cura, com a mão curadora do Senhor, com o consolo que vem do Senhor. Ó Deus, que haja no nosso coração sempre esse sentimento de gratidão e que possamos, em meio a este ano tão atípico, este Natal tão diferente, lembrarmos que o Natal continua o mesmo, que o teu amor continua o mesmo para conosco e nós devemos celebrar o teu nome com alegria. Receba este culto nesta manhã. Prepara-nos, ó Deus, todo esse dia para termos uma comunhão maior com o Senhor. É minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos estudar a Bíblia. Nos domingos pela manhã nós temos estudado os Salmos. Começamos agora o Salmo número 51, que é um salmo que nos traz tantas lições. E esse salmo é um salmo de Davi. Nós já estudamos alguns versículos dele e vamos continuar também estudando outros versículos. E pedir para o Senhor, Senhor, nos ensine a não cometermos os mesmos erros de Davi, o mesmo pecado, ou outros pecados, porque todos são pecados. Ajuda-nos a vivermos reta e dignamente diante do Senhor. Davi, depois do seu encontro com o profeta Natã, quando ele, então, o seu coração adormecido, a sua alma abatida pelo pecado, ele então acorda do seu pecado. E através da palavra do Senhor, ele reconhece o seu pecado. Você conhece a história de Davi, o pecado com Batseba, o assassinato do marido de Batseba, Urias. E depois que ele tem esse encontro da verdade no seu coração, ele escreve esse salmo, ele diz então ao Senhor, ó Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste.
até o verso número 8. Que Deus assim abençoe esta palavra ao nosso coração. Quando estudamos os Salmos, nós temos aprendido que são experiências íntimas do salmista com o Senhor. E neste Salmo de Davi, Davi teve uma experiência de arrependimento e de receber o perdão do Senhor. E com certeza, quando esse salmo é colocado na Bíblia e a vida de Davi ela é aberta diante de nós, Deus tinha um propósito. Como Deus tem um propósito em todas as coisas, Ele quer dizer a mim e a você que, muito embora servos como Davi, que Ele favoreceu, que Ele abençoou grandemente, não estavam livres de negligenciar a vigilância e a oração. Servos do Senhor não estão livres da negligência. Por isso, a palavra de Deus diz: vigiai e orai. E este salmo é para que eu e você entendamos com humildade que, se não estivermos vigilantes e em oração, podemos cair. Pode ser não no pecado de Davi, mas em outro tipo de pecado, e vamos pecar. E vamos desagradar o coração de Deus e vamos sofrer as consequências do nosso pecado. E Davi, ele reconhece o seu pecado, ele foi grandemente honrado pelo Senhor. E quem sabe você e eu temos sido também honrados pelo Senhor, temos conhecido a palavra, temos vivido o Evangelho, mas muitas vezes negligenciamos a vigilância e a oração e caímos e pecamos. Mas há uma solução para o nosso pecado, para o nosso erro. Quando nos arrependemos diante do Senhor, Ele vem e nos encontra com a sua graça. Quando Natã desperta a consciência de Davi, ele entende o seu erro, o seu pecado. E quando ele entendeu o seu erro, o seu pecado, ele não quis ocultar. Ele manifestou, abriu o seu coração para o Senhor. E quando nós nos lembramos do pecado de Davi, sempre temos um dedo apontando: olha só, ele pecou. Se o Davi pecou, eu também posso pecar. Não é verdade. Não é uma desculpa para mim, nem para você. A palavra de Deus é clara que nós precisamos cuidar da nossa vida, vigiar e orar a todo tempo. E quando nós olhamos o pecado de Davi, não olhe só para a maldade do seu coração, a iniquidade, a transgressão, o pecado, mas olhe para o seu coração arrependido. E é isso que Deus quer de nós. A um coração contrito, a um coração arrependido, Deus não rejeita. E nesse Salmo 51 ele é fantástico porque nós aprendemos tantas coisas. Por exemplo, no verso 21 e 2, foi a petição de Davi, a oração. Quando erramos e nós erramos, precisamos assumir o nosso erro, nós precisamos orar para Deus, dizer: Deus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. E depois, quando nós clamamos a misericórdia do Senhor, nós precisamos confessar o nosso pecado. E eu sempre lembro de pessoas que oram: ó Deus, perdoa a multidão dos meus pecados. Nós temos que confessar pecado por pecado e deixar de cometer esses mesmos pecados. E nessa confissão, ele reconhece o seu pecado. Eu conheço as minhas transgressões. Ele confessa o seu pecado: contra ti somente pequei. E ele suplica o perdão de Deus: tenha misericórdia de mim. E quando nós fazemos assim, Deus vem e nos encontra com o seu perdão. Deus vem e nos encontra com a sua graça, com a sua misericórdia. E Davi, ele clama nesse salmo: torna a dar-me a alegria da minha salvação. E Deus então vem. E aquela alegria que nós perdemos por causa do nosso erro, do nosso pecado, contra alguém, mas em especial contra Deus, Deus vem e dá a alegria da nossa salvação. Mas eu queria ver com você a restauração,
Lá no verso 6 a 9, ele diz assim: eis que amas a verdade. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus, ele olha o íntimo do nosso coração. E ele está aqui está afirmando que Deus ama a verdade lá no íntimo, que muitas vezes não é a verdade da nossa boca, não é a verdade daquilo que as pessoas veem, mas aquilo que está no nosso coração. E Davi diz: amas a verdade no íntimo. Davi, ele reconheceu o seu pecado. E ele não colocou a culpa em ninguém. Ele coloca o pecado dentro do seu íntimo, do seu coração. É lá que está a raiz do seu pecado. E ele está afirmando isso. Ó Deus, não é na beleza do corpo de Batseba, é no meu coração sujo que está a iniquidade. Ele reconhece que não é no mundo fora dele, mas é dentro dele. Então ele diz: no mundo fora de mim, não, mas no mundo lá dentro de mim. Davi está confessando, não é simplesmente uma questão daquilo que eu faço, mas uma questão daquilo que eu sou verdadeiramente. O meu maior problema sou eu, afirma Davi. Eu sou corrompido, o meu coração é uma fábrica de iniquidade e é dentro de mim que procedem os maus desígnios. Ele entende isso, ele afirma: não é no mundo, é no meu coração. Não é simplesmente a pornografia, é o meu coração lascivo. Não é a guerra, é o meu coração perverso. Não é a injustiça social, é o meu coração avarento. Como ele entendeu isso? E nós precisamos entender. Ele estava afirmando: tudo estava dentro de mim, a iniquidade. Eu deixei brotar o mal dentro de mim e por isso, ó Deus, tenha misericórdia de mim. É lá no íntimo do meu coração. E ele coloca isso diante do Senhor. Deus, ele vê os segredos do nosso coração, lá dentro no íntimo, bem como os pecados exteriores e grosseiros. Ele vê tudo isso. E tudo isso leva ao descontentamento de Deus. Deus se entristece. A Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito de Deus. E quando erramos e quando pecamos, entristecemos o coração de Deus. E Davi, ele entendeu isso e ele expressa a gravidade do seu pecado. E quando ele olha e diz: lá no íntimo, tu olhas isso lá dentro de mim, ele está também confessando que não é por ignorância, não é por não saber que muitas vezes nós pecamos. Ele diz para Deus: Deus, lá no íntimo o Senhor colocou sabedoria dentro de mim, fazes conhecer a sabedoria. Eu fui agraciado com a tua sabedoria, ele está dizendo. Eu tenho sido um bom rei, o Senhor tem me dado sabedoria, tem me dado inteligência, tem me dado maneiras corretas de administrar o meu país, mas eu apaguei toda a tua vontade dentro de mim e permiti que o pecado fosse algo na minha vida, algo que ele coloca aqui. Então ele diz: é por isso mesmo que o meu pecado é imperdoável. Imperdoável. Eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, nós temos um conhecimento de Deus. Deus tem se manifestado para nós através de tantas coisas, através em especial da sua palavra. Deus tem colocado a sua palavra dentro do nosso coração. Mas muitas vezes nós apagamos isso. Nós temos conhecimento da verdade. Nós participamos de alguma igreja, quem sabe você participa de igreja, de cultos. Há quantos anos você tem participado e Deus tem revelado a sua vontade, a palavra dele no seu coração.
Mas muitas vezes nós apagamos tudo isso e deixamos a iniquidade brotar dentro de nós. Nós paramos de vigiar, nós paramos de orar. E o diabo, nosso adversário, que está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, ele vem e nos traga e nos derruba. Oh, como precisamos estar espertos. E esse salmo é para isso. Vigiai e orai. Vigiai e orai, para que não entres em tentação. Ninguém pode alegar inocência ao infringir a lei de Deus, não. Deus manifesta a sua vontade para o mundo. E Paulo ele escreve lá aos Romanos: do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados, todas as maldades das pessoas. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Por isso a Bíblia diz que o homem não tem desculpa. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem é Deus, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está encoberta de escuridão. E Davi diz: ó Deus, o Senhor conhece o meu íntimo. É verdade. Deus conhece o íntimo de todos nós. Por mais que você conheça a palavra, ou por menos que você conheça a palavra, Deus tem se revelado. Não estamos isentos das condenações do Senhor sobre cada pecado. Deus tem se revelado. Deus tem revelado aquilo que é suficiente para que eu e você entendamos o certo e o errado. Há uma consciência interior, há uma percepção interior que o ser humano tem da qualidade moral das suas próprias ações. Há dentro do nosso interior uma espécie de guia para avaliar o certo e o errado. É verdade. Mas muito mais para mim e para você, crentes em Cristo, que temos recebido o Espírito Santo de Deus, a luz que vem do Senhor. Não temos desculpas para pecar. Não temos desculpas para o erro. Não temos desculpas para a transgressão. Mas João diz na sua carta: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meu irmão, minha irmã, enquanto nós não entendermos a gravidade do pecado, que é antes e acima de tudo contra Deus, nós jamais vamos entender o seu amor em revelar-se a nós através de Jesus. Se nós não entendermos a gravidade do pecado que leva à morte, jamais vamos entender o nascimento de Jesus que veio para nos dar vida. Quando nós entendermos a gravidade do pecado, nós vamos entender o grande amor de Deus em nos salvar e em nos livrar de toda a iniquidade. E por isso, lá no verso 7, Davi lhe diz: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ele continua ainda suplicando o perdão de Deus. É a sua prioridade nesta oração. E quando ele diz: purifica-me com hisopo, muitas vezes não entendemos. Eu queria que você entendesse. O hisopo é uma planta citada na Bíblia. E essa planta é associada à purificação. O hisopo ele era usado na limpeza dos locais onde se realizavam os cultos, os sacrifícios em prol do pecado. Ele era usado assim. A presença do hisopo na Bíblia transmite perdão e pureza. E Davi fala do hisopo, uma alusão às cerimônias da lei.
embora fosse algo externo, a lavagem, a purificação, já era um prenúncio, já era uma sombra da lavagem e da purificação do nosso interior, do nosso pecado, pelo sangue de Jesus. Os sacrifícios no Velho Testamento eram selos da graça de Deus, um prenúncio da graça maior, do sacrifício maior de Jesus na cruz do Calvário, quando o sangue dele é derramado e aí sim ele nos purifica de todo o pecado. Ah, como precisamos entender esses significados da Bíblia. Lava-me com hisopo, e a nossa oração é: ó Deus, lava-me com o teu sangue, o sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. E ele diz: lava-me, ficarei mais alvo do que a neve. Ele volta de novo a falar aquilo que ele falou no verso número 2: lava-me das minhas transgressões, lava-me das minhas iniquidades. Essa lavagem. A Bíblia muitas vezes nos mostra o pecado como uma sujeira que precisa ser lavado, algo que suja. O pecado é a sujeira da alma, alguém já disse, que só pode ser lavada com o sangue precioso de Jesus. Ele diz: lava-me completamente, purifica-me completamente, como o hisopo purificam os vasos e os sacrifícios no templo. Venha e lava-me com o teu sangue. E esse é o clamor que eu e você devemos ter. Ó Deus, venha, lava-me com o sangue precioso de Cristo e purifica-me de todo o pecado. O trabalho especial do Espírito Santo sobre a nossa vida é colocar diante de nós, é polvilhar a nossa consciência inteiramente com o sangue de Cristo. O Espírito Santo vem e nos mostra a verdade do sangue de Cristo na nossa vida. Esse sangue nos lava de todo o pecado, nos purifica, removendo o sentimento de culpa e garantindo o acesso a Deus. Por isso podemos cantar: seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. E o hino continua agora suplicando perdão, dizendo: se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua lei, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo o pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Você já foi lavado pelo sangue de Jesus? Você já foi purificado pelo sangue de Jesus? Então você agora é nova criatura. Agora você não vive mais no pecado. Você pode até pecar, mas vai se arrepender e precisa se arrepender, precisa confessar e será purificado de todo pecado. A Bíblia diz que Deus, ele esquece dos nossos pecados. A Bíblia diz que Deus joga os nossos pecados no fundo do mar e nunca mais se lembra dele. E quando nós realmente nos arrependemos e confessamos o nosso pecado, isso fica para trás e, como Paulo diz, eis agora nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando Davi faz essa oração, ele coloca a sua fé no ato da expiação do pecado. O pecado foi expiado, foi tirado, foi lavado, ficarei limpo. Essa é a nossa sensação, eu estou limpo diante do Senhor. Ele coloca a sua fé no método da aplicação. Limpa-me, lava-me,
Lava-me e ficarei limpo, e na eficácia mais branco do que a neve. Mais branco do que a neve. Quando essa palavra vem para nós, e eu estava estudando, e eu olhando um dos livros, o pastor William Perkins, um puritano lá na Inglaterra, ele dá uma palavra forte. Ele diz assim: a responsabilidade daqueles que ouvem a pregação da palavra de Deus é submeterem-se a ela. E o dever é ouvir a palavra pacientemente, submeter-se a ela, ser ensinado, ser ensinada, ser instruído, ser instruída, mesmo sondados e investigados, mesmo repreendidos, e ter os nossos pecados então descobertos, as nossas corrupções arrancadas diante do Senhor e clamar o perdão e a misericórdia. Davi, ele suplicou o perdão de Deus: tem misericórdia de mim. E ele obteve o perdão e a alegria de andar no caminho do Senhor. Quando olhamos para a doença, graças a Deus, Deus nos dá o remédio para essa doença. Quando olhamos para a gravidade do pecado e as suas consequências, o resultado do pecado, nós olhamos que é a solução para o pecado. Foi por isso que Jesus veio. Foi por isso que Jesus nasceu. Por isso que nós celebramos o Natal, porque Ele nasceu. Novas de grande alegria. O anjo disse: será para todo o povo, para mim e para você. E as pessoas precisam saber que há boas novas, que estamos celebrando o Natal. E Natal é o ano todo, porque Jesus está conosco todos os dias, diz a Bíblia, até a consumação dos séculos. Se pecarmos, nós temos um advogado, diz a palavra de Deus. Quando nós confessamos os nossos pecados, nos arrependemos e deixamos de lado, a Bíblia diz: Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso você pode cantar e celebrar glória a Deus nas maiores alturas. Glória a Deus nos altos céus. Paz na terra, boa vontade para com os homens. Jesus nasceu. Jesus veio para perdoar o povo do seu pecado. O meu pecado e o seu. Por isso nós podemos viver uma vida de paz, uma vida de alegria, mesmo em meio a tanta confusão, mesmo em meio a tantas dificuldades. Há um Deus que cuida de nós, há um Deus que nos livra, um Deus que nos purifica de todo o pecado através do sangue de Cristo sobre a nossa vida. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se o seu pecado ainda não foi purificado pelo sangue de Jesus, hoje é o dia de você entregar a sua vida a Jesus e viver a verdade da palavra de Deus e receber a notícia mais alegre do mundo. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Receba-o no seu coração. Se você já é um crente em Cristo, já tem o conhecimento da verdade e vive esta verdade, mantenha-se vigilante, mantenha-se em oração, impedindo a ação do Satanás diante da sua vida. Curve-se diante do Senhor, sujeite-se a Deus, diz a palavra, e o diabo vai fugir de você e o pecado vai ser afastado da sua vida. Que Deus possa abençoá-lo, que Deus possa abençoá-la, e Deus pode, e Deus quer. Basta eu estender a mão e dizer: ó Deus, tenha misericórdia de mim. Ele vem e derrama da sua alegria, novas de grande alegria. Novas de grande alegria. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida. Um bom restante de domingo com a graça e a paz do Senhor.
Se você pode participar do culto no templo, vá e participe. Se você não pode, participe na sua casa, mas participe louvando e engrandecendo ao Senhor. Vamos orar, agradecendo pela palavra. Pai, obrigado, que a Tua palavra se renova a cada dia, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e quando erramos, o Senhor vem e nos encontra com a Sua graça. Ó Deus, ajuda-nos a vivermos uma vida reta, santa e digna diante do Senhor. Abençoa o Teu filho, abençoa a Tua filha que está participando desse momento em volta da Tua palavra. Livra-nos do mal, ó Pai, e ajuda-nos a viver conforme o Teu querer. É minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Um bom domingo, com a graça do Senhor. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir.